Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar relações métricas em círculos, tá? Ela está um pouquinho relacionado com o conteúdo que a gente viu até agora na parte da demonstração, mas é um conteúdo novo, né, no qual a gente vai trabalhar aí. É bem tranquilinho, bem facinho. Vamos lá que dá para a gente entender ele rapidinho e começar a fazer os exercícios. Então, primeiramente, quando a gente tem duas cordas se cruzando dentro de uma circunferência, a gente pode fazer, à medida dos segmentos formados por essa corda, uma relação entre eles. Então, imagina essa corda aqui, ó, que começa neste ponto, termina nesse ponto, e tem pedaços de tamanho A até aqui e B, esse segundo pedaço. E outra que tem tamanho X até aqui e Y. Se você pega o produto dos segmentos no mesmo segmento maior, então o A e o B eles estão alinhados, né? Eles fazem parte de um mesmo segmento maior, certo? Se você pegar esses dois pedacinhos A vezes B, vai ser igual a X vezes Y. E por que disso, pessoal? Vamos fazer a demonstração aqui. Então, imagina aqui, ó, eu tracei, além dos dois segmentos que a gente tinha, das duas cordas que a gente tinha, eu tracei outras duas cordas ligando aos mesmos pontos. Eu vou dar nome para esses pontos de A, B. E repara, pessoal, que os pontos aqui em cima eu vou chamar de C e D. Está vendo que os dois segmentos que saem de C e D ligam ao ponto A e B, ambos, né? Então, o ângulo C formado aqui em cima, ele está ligado nos mesmos pontos que o ângulo D. E como os dois são inscritos, os dois estão na superfície, eles são iguais, né? Já que eles vão ser metade do ângulo central, eles vão ser iguais. A gente tinha trabalhado um pouquinho isso na aula passada. Outro ponto importante que a gente tem aqui, ó, estes ângulos do meio oposto pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, por fim, como eu formei dois triângulos, um triângulo aqui e outro triângulo aqui, e eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro ângulo obrigatoriamente tem que ser igual, já que a soma dos ângulos internos de todos os triângulos sempre tem que dar 180 graus. Então, pessoal, o ângulo formado aqui embaixo é igual ao ângulo formado aqui embaixo. Significa, pessoal, que esses dois triângulos são semelhantes, tá bom? Então, repara que este lado que vale A dividido pelo lado que vale Y vai ser igual a quem? Repara que o A está entre um risquinho e dois risquinhos. Entre um risquinho e dois risquinhos está o X aqui no outro triângulo. O Y, pessoal, ele está entre os dois risquinhos e um ângulo com um tracinho. Dois risquinhos e um tracinho é o B. Ok? Essa é a proporção formada por semelhança de triângulos, tá? Então, a gente está misturando vários conteúdos antigos aí. Somos ângulos internos, semelhança de triângulos, os ângulos inscritos, para chegar nessa relação, tá? Mas essa não é bem a relação que a gente viu. Quem está dividindo agora passa multiplicando, e a gente vai chegar exatamente no que eu falei no slide anterior, que A vezes B é igual a X vezes Y. Tudo bem? Vamos para a próxima relação. A próxima relação diz que se eu tiver um ponto externo P, cortando aqui, são duas retas que a gente fala que elas são secantes, ou pelo menos dois segmentos, pelo que está representado, são secantes na circunferência. E cortou a circunferência num ponto C, num ponto D, num ponto A, num ponto B. Tudo bem? Neste caso, a gente vai ter que PA é esse tamanhinho, vezes o PB, que é esse tamanhão, vai ser igual a PC, que é o tamanhinho, vezes o PD, que é esse tamanho maior aqui. Bom, vamos lá então. Mesma coisa, vamos fazer a demonstração do porquê disso daqui é válido. Bom, mais uma vez a gente vai provar usando semelhança de triângulos. E para isso eu tracei esses dois segmentos pretos, que vocês podem ver aí.
E os dois, reparem que, de novo, faz ângulos inscritos, né? O ponto C e o ponto A estão sendo unidos tanto pelo ângulo B quanto pelo ângulo D. Ou seja, a gente tem, então, que o ângulo D e o ângulo B são iguais, ok? Gente, eu vou fazer a semelhança deste triângulo DAP com o triângulo BCP. De tal forma, pessoal, que o ângulo P ele vai ser igual para os dois triângulos, afinal ele faz parte dos dois triângulos, tá? Então, ele faz parte dos dois e ele é o mesmo, não é nem que ele é igual, ele é o mesmo. Então, este ângulo A vai ser igual a este ângulo C nos dois triângulos, então a gente também tem uma semelhança de triângulos. De tal forma que se eu pegar aqui ó, o PA e eu dividir pelo segmento aqui, esse grandão, que é o PD, tá? Estou pegando dentro do mesmo triângulo, peguei este lado desse triângulo, DAP, e daí eu dividi pela base dele lá, né? O PD, certo? E eu vou fazer essa mesma relação para o outro triângulo, vou igualar com os equivalentes no outro triângulo. Então, entre dois risquinhos e o risquinho com tracinho PA, eu tenho o PC, que são dois risquinhos, e o ângulo com tracinho. Então, aqui é PC. E dividido pelo maiorzão aqui, que é o PB. Né? Já que eu peguei lá do outro lado dois risquinhos com um risquinho, aqui um risquinho, dois risquinhos, PB. Só cruzar isso daqui, PA vezes PB igual a PC vezes PD. Tá bom? Demonstrado aí também mais uma relação. Próximo. Terceira e última relação. Então, eu tenho um segmento secante à circunferência, né? E eu tenho um que é tangente à circunferência. Então, aquele que tangencia, lembrando, ele sempre toca em um único ponto, ele raspa na circunferência. Ok? E a gente vai mostrar que o PQ ao quadrado, este segmento tangente ao quadrado, né? Do ponto P até o ponto de tangência, vai ser igual o PA vezes o PB, tá bom? Para isso, mais uma vez, a gente vai fazer demonstração e a gente vai usar a ideia bem parecida com o que a gente vem fazendo até agora, certo? Para demonstrar, de novo, a gente traçou aqui duas linhas pretas que não estavam antes, tá? Essas linhas também vão servir de suporte para a gente achar aqui uma semelhança de triângulos, ok? Então, repara, pessoal, o ângulo B ele está entre os pontos A e Q, que é justamente, pessoal, igual a esse ângulo que é aqui. Por quê? Lembra que quando eu tenho um segmento que ele é tangente e ele corta aqui ó, em algum ponto, este ângulo formado pela tangente por esse ponto ele é metade do ângulo central formado entre Q e A, né, que vai ser 2Qs. Só que aqui também, como está ligando o ponto A e Q ao ângulo B, o ângulo B aqui também é igual a 2Bs, ou seja, o B é igual ao Q, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente sabe aí, nesse esqueminha que a gente fez aqui, que o ângulo B é igual ao ângulo Q, tá? Gente, repare que agora, se eu fizer a semelhança entre o triângulo BQP e o triângulo PQA, eles vão ter dois ângulos em comuns. Né? O BPQ ele vai ter o ângulo B e ele vai ter o ângulo P. O triângulo PAQ vai ter o ângulo, né, Q, que vai ser igual a esse ângulo B, e esse ângulo P vai ser o mesmo, que é esse ângulo aqui, ó, dois risquinhos. Ok? Então, por último, dá para a gente ver que este ângulo maiorzão aqui do Q, que eu vou chamar de risquinho, ele vai ser igual a esse A aqui, tá bom? Então, aqui tem medida PQ, aqui tem medida PA, e tudo isso tem medida PB. Então, por semelhança de triângulos, vamos pegar o maiorzão primeiro.
o BPQ aqui, o grandão. Se eu pegar esse triângulo grandão, o lado PQ, ele está entre um risquinho e 2 risquinhos, ok? E aí eu vou pegar o maiorzão de todos, né? Eu já peguei este lado aqui, eu vou pegar o maiorzão de todos, que é o PB, aqui embaixo, entre 2 risquinhos, e o B também, né? Que é igual aquele ali. Na verdade eu peguei entre o primeiro era entre 2 risquinhos e o maiorzão aqui com tracinho, né? Porque eu estou olhando para o triângulo maior. Então aqui é PB. Então, ó, se eu peguei entre 2 risquinhos e esse com tracinho no meio, vou fazer a mesma coisa no triângulo menor. Entre 2 risquinhos e o tracinho no meio é o A. Então aqui vai ficar PA. Dividido, eu peguei entre o que tinha 2 risquinhos e o ângulo B, que é igual ao Q. Então, entre 2 risquinhos e o ângulo B, que é igual ao Q, é de novo o PQ aqui. Então, cruza isso daqui, passa isso multiplicando, eu vou ter PQ vezes PQ, PQ ao quadrado. Vai ser igual a PA vezes PB. Tá bom? Bom, então a gente termina aqui demonstrando as 3 relações métricas, tá? E agora vai ter um videozinho com a gente aplicando em alguns exercícios. E aquele esquema, vai ficar alguns para vocês fazerem para praticar. Tá bom? Vamos lá então.